Este é o Império Alemão, com décadas de esforços e conflitos para unir os Estados germânicos e ter, finalmente, a brilhante glória. Mas precisamos entender como a Alemanha, ou naquela época, a Prússia, era. Ela era uma mistura de reinos, ducados e cidades livres e independentes, unidos por laços culturais e linguísticos, mas em grande maioria falavam alemão. Em 1815, no Congresso de Viena, foi criada a Confederação Germânica, e dentro dessa confederação haviam duas visões de unificação: a ideia de uma grande Alemanha, liderada pela Áustria, e uma pequena Alemanha, sob o poder da Prússia. Como a Áustria já tinha seu próprio império e com vários outros povos, a ideia da Alemanha maior foi bastante esquecida, e a unificação ficou com a Prússia. A figura central na busca pela unificação alemã foi Otto von Bismarck, o primeiro-ministro do Reino da Prússia a partir de 1862. Bismarck tinha uma visão clara: consolidar o poder da Prússia e unificar os estados germânicos sob sua liderança. Bismarck modernizou o exército prussiano e melhorou diplomaticamente a relação da Prússia, para isolar seus rivais de futuras guerras. A unificação começou com a Guerra dos Ducados de Elba, que foi a Prússia e a Áustria contra a Dinamarca, pois os ducados de Schleswig e Holstein eram ducados dinamarqueses, e Holstein fazia parte da Confederação Germânica. E com a extrema facilidade prussiana, eles chegam onde é a cidade de Oldburg. O tratado de paz foi que a Áustria ficaria com Holstein e a Prússia com Schleswig. Porém, a separação dos ducados ficou meio estranha, com a Prússia ocupando Holstein e alguns desentendimentos que ocorre a Guerra Austro-Prussiana em 1866. A Áustria conseguiu o apoio com vários estados germânicos, principalmente os do sul, e a Prússia se aliou com vários estados do norte e com o Reino da Itália, com a promessa de dar o território de Vêneto, que principalmente é da Áustria. E a guerra durou 7 semanas com a vitória italiana e prussiana. Depois da guerra, a Prússia abandona a Confederação Germânica e anexa vários estados germânicos, criando a Confederação Norte Germânica, ainda que a Áustria perca bastante influência sobre os estados germânicos. Porém, ainda falta o Sul, e Bismarck sabia que para unir completamente a Alemanha, precisaria da voluntariedade dos estados do Sul. No entanto, a França exercia influência sobre esses estados e via com receio a Prússia. A oportunidade para Bismarck surgiu com a Revolução Espanhola, chamada La Gloriosa, de 1868, que fez a rainha Isabel II abdicar. Agora, sem trono, o trono espanhol vago foi oferecido ao príncipe Leopoldo de Hohenzollern. Leopoldo e Guilherme I, rei da Prússia, ficaram indecisos. Porém, quando Bismarck ficou sabendo, já sabia como fazer a França declarar guerra, então logo insistiu que Leopoldo aceitasse. A França viu essa candidatura como uma ameaça direta, temendo ser cercada por dois lados, já que a Prússia seria uma grande aliada. A pressão diplomática francesa levou à retirada da candidatura de Leopoldo. Porém, a França enviou um embaixador para falar com Guilherme I, e foi dito que nenhum prussiano nunca mais virasse imperador espanhol. Guilherme replicou que não tinha certeza e o clima ficou meio estranho. Mais tarde, Guilherme mandou uma carta informando o que aconteceu com o embaixador para Bismarck, para que ele pudesse falar com a imprensa. Bismarck alterou o texto, mudando várias frases que pareciam que foram totalmente ignorantes e que não tinham dado a mínima para as exigências francesas. Então, em 19 de julho de 1870, se dá o início da Guerra Franco-Prussiana. Como a França, que declarou guerra à Prússia, os estados do sul se decidem se aliar à Prússia, que não foi esperado para a França. As primeiras ofensivas alemãs foram bem sucedidas, apesar da resistência francesa e das baixas infligidas pelo seu armamento superior. Os exércitos prussianos e seus aliados germânicos obtiveram vitórias em batalhas como Wissembourg e Spiegelheim, fazendo o exército francês recuar. A batalha decisiva da guerra aconteceu em Sedan. Os exércitos alemães cercaram completamente as forças francesas, incluindo o próprio imperador Napoleão III, que estava comandando o exército. A artilharia prussiana infligiu pesadas baixas, sem esperança de reforços ou fuga. Napoleão III e seu exército foram forçados a se render. A notícia da captura do imperador em Sedan abalou a França e levou à proclamação da Terceira República Francesa em Paris. Após a derrota em Sedan, os exércitos alemães marcharam livremente sobre Paris e iniciaram um longo cerco à capital.
O governo de defesa nacional tentou organizar a resistência, mas sem sucesso, no quebrar o cerco. Mais tarde, ele foge usando um balão. A população de Paris sofreu com escassez de alimentos e bombardeios. Após meses de cerco, a França, exausta e isolada, foi forçada a buscar um armistício. Enquanto Paris ainda estava encurralada, em 18 de janeiro de 1871, no Palácio de Versalhes, um símbolo do poder francês, os príncipes alemães proclamam o rei Guilherme I da Prússia como imperador do novo Império Alemão. O Tratado de Frankfurt, assinado em maio de 1871, selou o fim da guerra. As condições impostas à França foram pesadas: uma grande indenização de guerra, reconhecer o novo Império Alemão e a cessão das regiões de Alsácia e Lorena, uma região com alto número de germânicos, ainda que a Alemanha ocuparia por 3 anos o norte da França. No fim, a próxima guerra seria a Primeira Guerra Mundial, onde a França teria outra oportunidade de reconquistar seus territórios perdidos.